Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do Exílio do Medo, um canal com conteúdo voltados a relatos sobrenaturais e de assombrações e mistérios sem explicação. Se gostar, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para receber novos conteúdos. Vamos para a história de hoje. A Mulher no Banco de Trás. Um conto escrito por Agmael Lima. Trafegando pelas estradas Brasil afora, é comum ver cruzes à beira da estrada, que serve tradicionalmente para marcar os locais, onde muitas pessoas acidentalmente perderam as suas vidas. A colocação das cruzes em tais locais tem múltiplos significados, mas o principal é uma simbologia de que as vítimas não se tornem esquecidas por seus entes queridos. Esses lugares costumam ser bastante visitados no dia de finados, onde são realizadas orações, além de serem depositadas oferendas espirituais como flores, grinaldas e velas em memória às vítimas. Segundo as lendas e tradições, uma cruz à beira de uma estrada deve ser respeitosamente reverenciada por todos que por ali passarem, independente da sua crença, pois a mesma serve de marco que determina o local do trágico e fatídico fim de alguém. Se é crendice, superstição ou folclore, nunca se sabe, mas é exatamente por isso que é sempre bom respeitar uma cruz à beira de uma estrada, ou quem sabe pedir uma bênção ou fazer um pedido. Tudo vai depender da sinceridade do coração e do tamanho da fé de cada um. Por outro lado, muita gente afirma já ter visto fantasmas ou assombrações rondando cruzes à beira da estrada. Outros afirmam ouvirem gritos ou gemidos, e para os mais crédulos, isso significa que o morto está pedindo oração ou intercessão, o que faz com que pessoas piedosas acendam velas, ou coloquem imagens de santos ou flores ao pé da cruz. Porém, o local marcado por acidentes com vítimas fatais costuma ser morada de fantasmas, espíritos e assombrações, principalmente no período noturno, onde viajantes, caminhoneiros e motoristas que na solidão da viagem costumam relatar tais visagens e livosias. O caso a seguir descreve um episódio sobrenatural ocorrido numa noite de agosto do ano de 2007, com um compadre meu, chamado Noel, um taxista que diariamente transporta pessoas entre as cidades de Nova Ipixuna e Marabá, no sudeste paraense. Trata-se de um percurso de aproximadamente 50 quilômetros entre as duas cidades, enveredando a PA 150, uma estrada perigosamente esburacada, transformada num palco trágico, onde uma infinidade de acidentes e mortes marcaram a sua trajetória. Naquela tarde agostina, compadre Noel tinha acabado de chegar em sua casa em Nova Ipixuna, depois de um longo e cansativo dia de trabalho. Tomou seu banho, em seguida bebeu uma xícara de café, deitou na sua rede no alpendre da casa na intenção de tirar um cochilo. Porém, assim que se deitou, recebeu uma ligação de um cliente combinando uma corrida até o aeroporto de Marabá, pois pretendia viajar até Belém. Apesar do cansaço, compadre Noel não recusou o pedido, já que o cliente era um amigo de longa data, e ele não queria desapontar o mesmo. Viajaram os dois, e em menos de 45 minutos, já estavam em Marabá. Assim que deixou o cliente no seu destino, já se passava das 11 horas da noite, e o meu compadre, fatigado do trabalho, tratou logo de refazer a viagem de volta, trafegando velozmente por aquela estrada que no período noturno é deserta e vazia. Em determinado momento da viagem,
Devido ao sono e o cansaço, o meu compadre parou próximo à entrada de um sítio, e ali desceu para fumar um cigarro para espantar a sonolência. Em seguida espreguiçou um pouco antes de voltar para o carro e seguir sua viagem. Enquanto dirigia, compadre Noel começou a sentir uma sensação estranha. Era como se não tivesse sozinho no carro. Só então percebeu pelo retrovisor interno a presença de uma mulher sentada no centro do banco de trás. O motorista, porém, não entendia como aquela moça foi parar ali, sem que ele percebesse a sua entrada. Ele estava até então sozinho, ou pelo menos pensava que tivesse, pois não havia pegado nenhum passageiro enquanto voltava para sua casa. Talvez ela tivesse entrado no momento em que ele havia parado para fumar, mas isso não seria comum. Era um fato sem explicação, o que fez meu compadre acreditar que aquela mulher talvez não fosse desse mundo. Seu corpo tremia de medo diante daquela manifestação espiritual. E tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra. Quis parar o carro, mas seu corpo não conseguia obedecer a nenhuma vontade sua. A criatura continuava calada e imóvel, sentada despreocupadamente no banco traseiro. A chegar próximo ao local conhecido como Curva da Morte, meu compadre sentiu sobre os seus ombros uma mão friamente congelante, e em seguida ouviu a voz daquela mulher pedindo para ele parar, dizendo que ela morava naquelas proximidades. Finalmente ele conseguiu parar o carro, porém ao descer e abrir a porta para que a passageira descesse, percebeu que não havia mais ninguém sentada no banco de trás. Aquela mulher simplesmente havia desaparecido misteriosamente. Daí compadre Noel teve certeza de que a misteriosa mulher se tratava de uma inquietante manifestação sobrenatural. Ao olhar em volta, ele viu que fincada em meio ao mato à beira da rodovia, estava uma cruz com alguns vasos e rosários pendurados nela. Havia também naquele cruzeiro alguns escritos quase apagados pela ação do tempo. Ali estava a seguinte mensagem: Nive Alencar Fornaro, nascido em 27 de outubro de 1973, e falecida aos 13 de agosto de 1992. Compadre Noel chegou à conclusão que ali certamente foi o local onde acidentalmente aquela mulher havia perdido precocemente a sua vida. Recuperado do choque, meu compadre rezou diante daquela cruz, e em seguida entrou no seu carro e continuou a sua viagem. A Noiva Fantasma. Um conto escrito por Agmael Lima. Quase toda cidade do interior tem em seu submundo características intrigantes, é repleta de lendas, histórias sobrenaturais e misteriosas que são contadas e vão passando de geração em geração, ficando gravadas e perpetuadas na tradição e no imaginário popular. Todo o interior é repleto de causos curiosos e assustadores, bem como aparições inexplicáveis que acabam enriquecendo o universo paranormal do mundo das assombrações. O meu avô Zé Carrapaz me contou certa vez que no seu tempo de boemia no estado da Bahia, voltava de madrugada de uma festa em um vilarejo do interior. Vinha tranquilo enveredando uma estrada deserta, amontado em seu cavalo baião. Aquela era uma noite de lua cheia, as corujas cantarolavam seus cantos assustadores, enquanto a estrada adentrava num labiríntico matagal. A passos lentos, cavalgando o baião, meu avô aproximou-se de uma cancela ao lado de uma cachoeira. Vô Zeca sabia de ouvir falar
que aquele lugar guardava uma horda de visagens e malassombros. Porém, corajoso como sempre foi, ele não dava ligança para os relatos que o povo contava, e prosseguia sua viagem despreocupadamente. Quando ele ouvia alguém contar algum relato assombroso, meu avô dizia que aquilo era folclore, e que o homem corajoso encarava o sobrenatural de frente. Porém, quase meia-noite, ao se aproximar para abrir a velha cancela próxima à cachoeira, ele sentiu um calafrio que percorreu todo o seu corpo. Em seguida, ouviu um longo e agudo assovio, porém o meu avô, apesar de se dizer muito corajoso, não teve coragem de olhar para trás. O assobio finíssimo vinha da cachoeira, e o viajante amedrontado tratou de esporar seu cavalo, na intenção de apressar o passo para chegar logo em sua casa. Porém, por mais que meu avô castigasse Baião, ele empacava e não conseguia sair do lugar. Foi quando meu avô, ao olhar para o lado, notou que debaixo de um arbusto estava uma moça pálida como um cadáver, com uma coroa de flores, um véu sobre a cabeça, um ramo de orquídeas nas mãos, como uma noiva ornamentada para o casamento. Naquele momento, meu avô, de olhos esbugalhados, não conseguiu pronunciar uma única palavra. Começou a rezar, até que Baião seguiu sua viagem, deixando para trás aquela misteriosa mulher cumprindo a sua sina de alma penada. Ao chegar em casa, meu avô relatou à sua mãe o acontecido, e ela então lhe disse que a mulher que ele havia visto era o espírito de uma noiva que há mais de 50 anos havia se suicidado, se jogando sobre as pedras da cachoeira ao lado da velha cancela. Desde então, durante as noites de lua cheia, ela passou a ser vista vagando por aquela estrada. Minha bisavó disse ao meu avô que a tal moça estava noiva, e junto com o seu noivo, formavam um lindo casal apaixonado. Eles se encontravam todas as tardes na cachoeira próxima à velha cancela. Numa tarde às vésperas das suas núpcias, os dois se encontraram, repetindo o que se faziam sempre. Ela era apaixonada por orquídeas silvestres, e de repente, atraída por um belo espécime que havia desabrochado entre as corredeiras do pequeno riacho, pediu para que seu noivo a buscasse para ela. Atendendo ao pedido de sua amada noiva, o apaixonado noivo decidiu escalar as pedras e coletar a flor para ela. Caminhava sobre as pedras com muito cuidado, porém ao se aproximar da bela orquídea, o objeto de desejo de sua amada, ele escorregou e acabou caindo, e bateu a cabeça sobre o pedral, perdendo a sua vida ali mesmo. Depois do sepultamento do seu amado, aquela noiva todas as tardes ia chorar no local onde seu noivo faleceu. Certa vez, se julgando culpada pela tragédia ocorrente, se vestiu com os ornamentos de suas núpcias, e foi até a cachoeira. Lá, ela desesperada se jogou sobre as pedras num pesaroso suicídio, perdendo também a sua vida naquela cachoeira, na intenção de ir em busca do seu amado, que se encontrava do outro lado da vida. Porém, para os suicidas não tem perdão, e ela não foi digna de ter o eterno descanso ao lado do seu amado, e foi condenada a vagar penando pelo resto da eternidade. Desde então, é de costume que viajantes em alta noite de lua cheia se deparem com o espírito fantasmagórico de uma noiva ao lado da cachoeira, provocando medo nos mesmos. Depois disso, o meu avô Zeca Rapaz, deixando de lado a boemia, desistiu de andar sozinho à noite, amedrontado com a visagem da noiva fantasma. A Enfermeira do Além. Um conto escrito por Agmael Lima.
Hospitais são lugares onde pessoas deixam o mundo dos vivos diariamente. Num lugar onde vida e morte se confundem, não é de se surpreender que exista uma grande variedade de acontecimentos estranhos e sobrenaturais. Vários são os relatos de pessoas que garantem que, quando tiveram internados em hospitais, puderam presenciar encontros com almas de outro mundo. Em sua maioria são almas penadas de outros internos que lá morreram, porém há casos de aparições de espíritos desencarnados de enfermeiras e de médicos que em vida se dedicaram em cuidar zelosamente dos seus pacientes. O relato a seguir narra um acontecimento ocorrido com Salviano, um grande amigo meu. Ele contou-me certa vez que nos idos anos 90, depois de ter sofrido um acidente automobilístico na cidade de Nova Ipixuna, foi levado às pressas para ser internado em Dimarabá. O acidente ao qual Salviano sofreu teve proporções trágicas, e o mesmo ficou em estado gravíssimo, entre a vida e a morte, ao ponto de ele ter ficado internado em estado por 27 dias, no antigo Hospital Celina Gonçalves, hoje Hospital Regional do Sudeste Paraense. Segundo ele, todos os dias no período da madrugada, uma enfermeira adentrava sua enfermaria e vinha até o seu leito. Era uma senhora de meia idade, muito alegre, que usava chapéu e era muito cuidadosa. Sempre que vinha, lhe trazia chá com bolachas de maisena. Colocava medicamentos sobre os seus ferimentos e em seguida ia embora. Salviano já estava abusado de comer tanta bolacha com chá, pois esse era o único alimento que a tal enfermeira lhe trazia. Certa noite, quando a cuidadosa mulher apareceu, o intrigado paciente perguntou por que ela não lhe traria outra coisa para ele comer. Já estava farto de tanto chá com bolacha. Ela, porém, lhe respondeu que na situação em que ele se encontrava, o único alimento que ele poderia ingerir seria aquele. Que ele não se preocupasse, pois ela sabia o que estava fazendo. Em seguida ela mais uma vez cuidou dos seus ferimentos e foi embora. Durante 27 dias, Salviano foi cuidado por aquela enfermeira. Até que um dia pela manhã ao acordar, percebeu que os médicos ficaram admirados, pois lhes relatou que ele havia acordado de um coma que tinha durado 27 dias. Então o paciente perguntou aos médicos pela enfermeira de chapéu que todas as noites vinha cuidar dos seus ferimentos e lhe trazer chá com bolachas de maisena. Todos ficaram boquiabertos, pois naquele hospital não trabalhava a mulher Salviano havia mencionado. Sequer eles haviam prescrevido alimentos para ele, já que o mesmo estava impossibilitado de se alimentar. Falaram ainda que enquanto esteve em estado de coma, ele não apresentou nenhuma reação de lucidez. Para falar a verdade, durante esses 27 dias, ele mal vegetou, nem os seus olhos conseguiu abrir, não pronunciou uma única palavra, não se alimentou, e sequer bebeu água. Naquele momento, médicos, enfermeiros, paciente e demais presentes chegaram à conclusão de que aquela senhora, na verdade, seria a alma caridosa de alguma enfermeira que havia trabalhado naquele hospital há muitos anos, e que deve ter vindo do além-túmulo, para cuidar de Salviano. Depois que recebeu o alta, Salviano, que nunca mais quis saber de comer chá com bolacha de maisena, foi à igreja Nossa Senhora de Nazaré em Nova Ipixuna, e pediu ao padre que rezasse uma missa de agradecimento àquela alma caridosa que cuidou dele no pior momento da sua vida.
A Estrada Mal Assombrada. Conto escrito por Agmael Lima. Estradas guardam muitas histórias. São testemunhas de trágicos acontecimentos como acidentes e mortes, e por isso se tornaram palcos de fenômenos inexplicáveis. Há uma infinidade de relatos de viajantes que afirmam terem se assustado com estranhas aparições sobrenaturais enquanto andam por elas. Vultos, luzes misteriosas e sons assustadores comumente são presenciados, principalmente no período noturno, momento em que muitos ousam trafegar fora de hora. São histórias tão intrigantes que é difícil não acreditar que existam lendas paranormais por trás delas. Em Nova Ipixuna, existe uma estrada de terra chamada Vicinal Spal. Tal via liga a sede do município a uma vila chamada Sapucaia. Era para ser apenas uma estrada comum, se não fosse o fato de que a mesma tem a fama de lugar mal assombrado. Há muitos relatos de aparições de visagens e malassombros ali, que costuma aparecer para os viajantes que ousam aventurar em horas tardias da noite, por aquele deserto caminho. A seguir, vou relatar alguns acontecimentos vivenciados por algumas pessoas que tiveram a infelicidade de testemunhar a olho nu aparições fantasmagóricas na Vicinal Spal. Lucindo, proprietário de um pequeno sítio às margens da Vicinal, contou-me que numa enluarada madrugada de junho, voltava da cidade de Nova Ipixuna montado na sua égua Safira. Era aproximadamente 00:30. A lua clareava a estrada, enquanto ele, perdido em seus pensamentos, contava até os segundos para chegar na sua casa. De repente, Lucindo pôde ouvir ao longe um incessante aboio. No início, não deu ligança, imaginou que seria algum vaqueiro cuidando do seu gado. Mas quem numa hora daquelas estaria rebanhando seus animais? O som do aboio foi chegando mais perto, até que Lucindo se viu diante de um homem vestido numa capa escura, adornando num chapéu enorme sobre a cabeça, e amontado num cavalo preto. Tal homem seguia boiando, porém não havia nenhum gado sendo rebanhado por ele. Diante do misterioso homem, Lucindo saudou com um boa noite, porém o estranho indivíduo sequer lhe respondeu. Seguiu a sua jornada boiando até que desapareceu na distância. Lucindo, morrendo de medo, esporou a sua égua e tratou de o mais rápido possível chegar na sua casa. Outro caso aconteceu com Cesário, outro morador das margens da Vicinal Spal. Ele me contou que no ano de 2017, enquanto voltava de bicicleta em alta madrugada de lua cheia, vindo de uma festa em Nova Ipixuna, em determinado momento notou que ao seu lado também vinha outro homem de bicicleta. Aquele jovem era estranho para Cesário, ele nunca o tinha visto por ali. Tentou conversar, porém o estranho não lhe respondeu nada. Seguia sua viagem, pedalando de cabeça abaixada, indiferente à presença de Cesário, que ao não obter respostas do estranho rapaz, também seguiu seu destino. Pouco tempo depois, ao olhar para o lado, Cesário não viu mais aquele jovem. No seu lugar, estava seguindo a sua bicicleta, uma bola escura do tamanho de uma bola de futebol, porém coberta de pelos. A tal bola seguia pareada ao viajante, na mesma velocidade. Se ele pedalava mais rápido, a bola acelerava sua trajetória. Se diminuía as pedaladas, a bola cabeluda também diminuía a velocidade. E assim seguiram viagem, até que em determinado momento, a bola desapareceu.
Arrepiado de medo, Cesário chegou na sua casa, tratou logo de se deitar, e nunca mais inventou de viajar sozinho à noite. Outro relato que quero aqui destacar, trata-se de um ocorrido com a minha comadre Rúbia, que também mora numa chácara próxima a Vicinal Spal. Comadre Rúbia, que é funcionária pública do município de Nova Ipixuna, costuma vir de moto todos os dias às 6 horas da manhã, para exercer o seu trabalho na cidade. O trajeto é curto, são pouco mais de 4 quilômetros da sua chácara até o seu local de trabalho. Comadre Rúbia me contou que numa das suas vindas, enquanto pilotava sua moto, notou pelo retrovisor uma pessoa a seguindo. Porém, ela notou que a tal pessoa refletida através do retrovisor possuía características de alguém que já não mais habitava nesse mundo. Era um homem vestido numa túnica branca, porém ao invés de andar, ele levitava seguindo a moto da minha comadre, que quanto mais acelerava, mais rápido aquele vulto estranho parecia se aproximar. Amedrontada, comadre Rúbia acelerou o quanto pôde, porém o vulto insistia em segui-la. De repente, aquele homem, quase que se aproximando da garupa da moto, abriu seus braços em forma de cruz, e aproximando ainda mais, tentou abraçar por trás a minha comadre. Ela, em disparada, continuou acelerando, até que chegou à ponte sobre o Rio Encantado. Enquanto passava pela ponte, o vulto desapareceu, e comadre Rúbia enfim ficou livre daquela fantasmagórica assombração. Ela me contou que até hoje tem muito medo de andar sozinha pela vicinal. A Vicinal Spal, em vários períodos da sua existência, testemunhou macabros acontecimentos como acidentes e assassinatos. Tais tragicidades explicam os atípicos eventos assombrosos e sinistros que ali ocorrem. E para você, mesmo que não acredite em fantasmas ou assombrações, a sua melhor opção é evitar trafegar sozinho à noite pela Vicinal Spal. O cemitério submerso. Conto escrito por Agmael Lima. Ipixuna, termo que em Tupi-Guarani significa rio profundo de águas escuras, foi um antigo vilarejo ribeirinho edificado às margens do caudaloso rio Tocantins, e distrito de Itupiranga, um município localizado no sudeste paraense. Por se encontrar situada numa região rica em ouro e diamante, o local era um ponto estratégico para escoamento das riquezas ali produzidas ou exploradas. A vila foi fundada por garimpeiros ainda na primeira metade do século XX. Por se tratar de um lugar próspero, Ipixuna cresceu e se desenvolveu rapidamente. Os moradores do lugar, além de garimpar, também exerciam a função de pescadores, bem como de coletores de frutos nativos como cupuaçu e castanha do Pará. Em pouco tempo o vilarejo recebeu muitos moradores. A vila crescia num progresso intenso e atraía pessoas de várias regiões do país, que vinham em busca da exploração mineral. Diversas manifestações culturais ali foram plantadas. Havia igrejas, praças e até um cemitério que cresceu bastante, devido à abundante morticidade existente na região, causadas principalmente por doenças muito comuns na época como malária e hepatite, ou por assassinatos, afogamentos ou acidentes de trabalho. Os anos se passaram e a população ipixunense gozava de um valoroso progresso. Porém, guiado pelas políticas federais de desenvolvimento da região amazônica, ocorreu o processo de construção da hidrelétrica de Tucuruí,
cuja edificação culminaria com o represamento das águas do rio Tocantins, e que consequentemente vários vilarejos do entorno do rio seriam engolidos pelas águas do Grande Lago, dentre elas, o povoado de Ipixuna. Em pouco tempo, os moradores foram avisados para irem em busca de um local para construir o novo povoado. Com a subida do nível das águas, os habitantes do lugar foram obrigados a saírem às pressas, deixando para trás os seus sonhos inacabados, se tornando uma população de cultura sufocada e destituída dos seus direitos e de sua história. Com a inundação, Ipixuna ficou quase que por completa submersa. Se tornou uma ilha onde somente os locais de maior altitude não foram inundadas. Apenas a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do lugar, bem como algumas casas permaneceram de pé. Até o cemitério ficou debaixo d'água, só se imergindo no período de veraneio, quando as águas do Grande Lago baixam. Tais ruínas guardam até hoje a materialização da memória de um passado que não volta nunca mais. No período do veraneio, que na região corresponde do início de julho até o final de novembro, tempo em que as águas baixam e várias ruínas de antigas construções submergem do caudaloso lago, várias praias de areia branca se formam no entorno da ilha, e o antigo cemitério que também emerge, deixa à mostra seus escombros, que apesar do tempo, conseguem resistir à ação das águas. O relato a seguir narra um episódio vivenciado por Neto e Rosinha, um casal de namorados aventureiros, que para aproveitar o período de veraneio, organizaram um acampamento na ilha de Ipixuna, num final de semana enluarado de setembro, dos idos anos de 2013. Chegaram à ilha numa tarde quase noite de uma ensolarada sexta-feira. E em frente às ruínas da igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, construíram uma barraca, que foi armada com troncos de arbustos e cobertura de folhas de babaçu, para que pudessem guardar suas bolsas, alimentos e todas as tralhas que trouxeram, para passar o fim de semana acampados. Depois disso, fizeram uma trempe de pedra, onde acenderam um fogo e fizeram café, que foi servido acompanhado de um bolo de fubá de milho, que Rosinha havia feito em casa antes de ir pro acampamento. Em seguida estenderam um colchonete por sobre a areia, e deitaram os dois juntinhos, para admirar toda a beleza lunar que aquela linda noite lhes proporcionava. Naquela noite, a lua com todo o seu esplendor, era mais um verdadeiro objeto de fascínio, refletindo seu olhar sonâmbulo sobre as águas tocantinas, num misterioso cenário de inspiradora encenação poética. Debaixo daquele luar enigmático, enfeitado de cintilantes estrelas, Neto e Rosinha, enamorados amantes, presos ao nó invisível da paixão, vivenciavam um amor prazeroso, numa incessante troca de carícias e afagos apaixonados. Ficaram ali um bom tempo admirando aquele pedaço de paraíso, até que o sono, como um traiçoeiro anjo sonâmbulo, os adormeceu entrelaçados um ao outro. Em plena madrugada, os dois acordaram sentindo um arrepiante vento frio, acompanhado de um forte cheiro de vela queimada. Era uma estranha procissão que saía de dentro das ruínas da igrejinha, e seguia caminho rumo às catacumbas do velho cemitério. A procissão noturna se locomovia lentamente. Todos estavam segurando enormes velas acesas, com rosários presos nas mãos, e entoando sacros cantos gregorianos. Vestidos com roupas largas e brancas, as cabeças cobertas por capuzes que sombreavam os rostos dos romeiros, o que impedia a identificação daquelas pessoas.
Puxando à frente do cortejo, vinha uma freira alta e magra, segurando um estandarte escuro, e entoando rezas e mais rezas. Atrás da freira, alguns músicos, soando fúnebres violinos, eram seguidos por fiéis a murmurarem cantos piedosos. Enquanto caminhavam, era possível ouvir entre os cânticos alguma voz pedindo para que os tirassem daquele lugar. Baseados na crendice antiga de que toda madrugada são momentos em que os mortos pagam as suas penitências, Neto e Rosinha, amedrontadoramente assombrados, chegaram à conclusão de que aquela livuzia só podia ser algo sobrenatural, ou seja, um cortejo de espíritos atormentados e desencarnados. Neto e Rosa assistiram àquela cena fantasmagórica, até que a procissão desapareceu mato adentro. Depois disso não conseguiram mais dormir, e no outro dia bem cedinho, arrumaram as suas coisas, desistiram de continuar com o acampamento, e foram embora da ilha. Tempos depois, Neto e Rosinha ouviu de um morador da região que a ilha de Pichuna se tornou um lugar mal assombrado. Segundo a lenda, as almas daqueles que foram enterrados no cemitério local saem em noite de lua cheia e peregrinam implorando para que retirem os seus restos mortais de lá e os sepultem em outro lugar. Tais almas se sentem abandonadas debaixo daquelas águas, esquecidas e deixadas para trás por seus entes queridos, e sem tempo para despedidas, os condenando assim a habitar eternamente debaixo das águas escuras do grande lago.